fracionada contra a febre amarela tem nova data em São Paulo e no Rio. O presidente Michel Temer encaminha respostas a 50 questões da Polícia Federal sobre a suspeita de ter beneficiado uma empresa. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deixa a prisão de Benfica e é levado para Curitiba. O relatório internacional chama a atenção para a violência no Brasil. Inclusive de agentes da lei. Condenado o motorista do carro em que morreram o cantor Cristiano Araújo e a namorada. Revelados detalhes das condições do cativeiro imposto pelos pais a 13 irmãos na Califórnia. Eles trocavam o dia pela noite e eram punidos até por molhar os pulsos quando lavavam as mãos. E o Papa Francisco celebra um casamento no céu. O Jornal Nacional está começando. A Petrobras anunciou hoje uma nova política de preços para o gás de cozinha e o valor do botijão nas refinarias caiu. A partir de amanhã, as distribuidoras vão comprar o gás de cozinha com redução de 5% no preço. O botijão vai custar, em média, nas refinarias, R$ 23,16. Mas até chegar ao consumidor, sofre aumentos ao passar pelas distribuidoras e depois revendedoras. A nova política de preços pode ajudar a reduzir os custos para o consumidor em casa. Nos últimos meses, o que se viu foi uma escalada de aumentos e o preço médio do botijão de gás de cozinha subiu R$ 10. Os reajustes vinham acontecendo mensalmente. Eles vão continuar atrelados ao mercado internacional, mas agora as mudanças nos preços vão ser a cada 3 meses. Distribuidores e revendedores têm completa liberdade para fixar os seus preços. Portanto, certamente ajuda a uma redução desses preços por distribuidores e revendedores, mas nós não podemos garantir isso. Elisa é dona de uma revendedora e diz que se pagar menos pelo botijão, vai baixar o preço também para os clientes. Esperar para ver se vai vir. Se vir para mim, o cliente também ganha. Também vai pagar mais barato? Vai pagar mais barato também. De acordo com a Petrobras, na média de preço do botijão, 45% vem das distribuidoras e revendedoras, 16% de ICMS, 3% de PIS, PASEP e COFINS e 36% é a parte da Petrobras. Os seguidos aumentos têm feito muito consumidor mudar de hábito. O cardápio do restaurante da Dona Emília foi adaptado, porque ela parou de usar o forno. Maria do Socorro foi ainda mais radical, passou a cozinhar com fogão a lenha. Em Goiânia, também tem morador buscando alternativas nada práticas. Vou catar cavaco de pau no quintal para fazer fogo para cozinhar. Eu acho que eu mereço uma vida melhor, né? Já em Corumbá, os aumentos deram espaço para os atravessadores. Eles revendem a preços mais baixos botijões comprados na Bolívia. Estes foram apreendidos. Para o consumidor, tudo seria mais fácil se o botijão de gás ficasse mais barato. Baixar o preço, sim, com certeza, mas poderia baixar mais. 5% vai mudar muita coisa. No Rio Grande do Sul, o preço do gás de cozinha está entre os mais altos do país. Em Erechim, no norte do estado, custa em média R$ 84. Poderia baixar um pouquinho mais, que venha esse 5% para nós, né? Os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo vão antecipar a vacinação fracionada contra a febre amarela para quinta-feira que vem. As autoridades de saúde reafirmaram que não há motivo para correria nas cidades livres da circulação da doença. Difícil ver o fim da fila nessa universidade em Guarulhos, na Grande São Paulo. Era tanta gente querendo tomar a vacina que às 6 da manhã as 1.000 senhas já tinham acabado. Eu vivo assim em mata, eu precisava muito dessa vacina. Mas a maioria que estava ali não conseguiu. A gente, para tomar a vacina, tem que chegar às 19 horas do dia anterior, pegar uma senha, quer dizer, aguardar o dia depois, tem que ficar mais que quase 24 horas esperando. Hoje o governo de São Paulo anunciou que vai antecipar de novo a aplicação da vacina fracionada.
Agora, a campanha vai começar no dia 25 de janeiro e vai até 17 de fevereiro. A meta é imunizar 8 milhões de pessoas em 54 cidades. São áreas de risco e outras que podem ser alcançadas pelo vírus da doença. Para os moradores de 15 distritos da capital, a vacinação vai começar um dia depois, dia 26, porque dia 25 é feriado em São Paulo. O estado do Rio de Janeiro também anunciou hoje que vai antecipar o início da vacinação fracionada para o dia 25 de janeiro. A meta do estado é vacinar quase 8 milhões de moradores. Conversando com pessoas que estão passando horas na fila, a gente percebe que algumas ainda têm dúvidas sobre a eficácia da vacina fracionada. Infectologistas e autoridades de saúde ouvidas pelo Jornal Nacional afirmam que a vacina fracionada protege contra o vírus da febre amarela por pelo menos 8 anos. Eu quero dar a dose inteira nos meus filhos, eu prefiro. Fracionada, mas aí a dúvida fica, será que faz o mesmo efeito? Para o secretário estadual da Saúde de São Paulo, sim, a dose fracionada é eficaz. Eu não tenho a menor dúvida. É uma vacina que produz anticorpos à semelhança da vacina integral e tem uma durabilidade no mínimo de 8 anos, pode ser mais. Davi Uip reforçou a orientação. Nesse momento, só deve tomar a vacina quem mora ou visita áreas de risco, áreas de matas, onde há a presença do vírus da febre amarela e dos mosquitos que transmitem a doença. Segundo ele, não há motivo para essa correria atrás da vacina. Nós temos a situação sob absoluto controle, nós sabemos exatamente o que está acontecendo, sabemos o que é preciso fazer. Então a palavra de ordem é calma. Um satélite que ajuda a monitorar o desmatamento no Brasil com mais precisão detectou que a área devastada na Amazônia pode ser maior do que se imaginava. A Amazônia é uma fábrica de nuvens. A umidade que brota da floresta deixa o céu carregado durante 6 meses do ano. Nesse período mais chuvoso, os satélites não conseguiam enxergar a região toda. Em alguns meses chegava a 80%, 90% da cobertura de nuvens para a região. Então isso praticamente inviabilizava o monitoramento no desmatamento. Mas agora o vento sopra a favor dos pesquisadores. O Imazon, instituto que há mais de 30 anos faz pesquisas na Amazônia, começou a utilizar um radar da Agência Espacial Europeia capaz de monitorar terremotos e vulcões. Nas florestas, a vantagem é que o radar consegue detectar o desmatamento, mesmo com a presença de nuvens e até durante a noite. No mês passado, esse novo sistema registrou 184 km² de desmatamento na Amazônia. No mesmo período de 2016, quando o Imazon ainda não utilizava o radar, a destruição detectada foi de 9 km². Os pesquisadores dizem que essa nova tecnologia tem um alvo específico: madeireiros que tradicionalmente costumam derrubar a mata durante os meses mais chuvosos do ano para escapar dos satélites. Mas o Imazon também faz um alerta: não basta ter um sistema moderno de monitoramento se não houver fiscalização. Essa nova informação que está sendo gerada com esses novos sensores, ela só vai ter realmente uma efetividade no combate ao desmatamento se você tiver uma ação mais efetiva realmente no campo, para combater, para penalizar quem está infringindo a lei. O Ministério do Meio Ambiente declarou que reconhece a importância do monitoramento que o Imazon faz, mas que os dados oficiais do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram queda no desmatamento na região amazônica e que vai manter os esforços para reduzi-lo. 2017 foi o segundo ano mais quente já registrado, de acordo com a Agência Espacial Americana, a NASA. Só perdeu para 2016. Desde o fim do século XIX, a temperatura média do planeta subiu mais de 1 grau Celsius. Segundo a NASA, as emissões de dióxido de carbono e outros gases agravam o efeito estufa, que aumenta a temperatura da Terra. Hora de falar da previsão do tempo, então vamos lá para São Paulo conversar com a Eliana Marques. Oi, Eliana, boa noite. Olha, você avisou e, como se diz, batata. Fez um calorão, hein, hoje. Foi sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Bem-vindos de volta, né? Boa noite a todos. Valeu. Pois é.
No termômetro oficial do Instituto Nacional de Meteorologia em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, fez 38,8 graus, mas na região do Rio Centro, na Barra, a temperatura passou dos 40 graus e em Guaratiba passou dos 42 graus, segundo o Alerta Rio. E amanhã, esse calorão tem repeteco, previsão de chuva no Rio só à noite. Aqui em São Paulo também foi o dia mais quente do ano, madrugada bem abafada, tarde com 31,8 graus. Amanhã tudo de novo também, possibilidade de temporal entre o fim da tarde e a noite. Muito sol e nada de chuva amanhã nessas duas áreas que estão em amarelo aqui, grande parte do Rio Grande do Sul, também entre a região dos lagos no Rio, o Espírito Santo, avançando por Minas, até Mato Grosso e Bahia. Muitas cidades dessa área aqui amanhã terão tempo firme acompanhado de secura, a umidade do ar caindo bastante à tarde. É o caso de Cuiabá, também de Goiânia, com máximas aí de 36, 35 graus. Em Porto Alegre, máxima de 31 graus sem chuva também, Renata. E os temporais de verão, Helena, fala mais deles, onde eles devem aparecer amanhã? Olha, pode ter temporal em todas as regiões do Brasil. A chuva está prevista para essas áreas aqui que estão em azul e rosa, roxo, né, no nosso mapa. No Nordeste, as instabilidades se formam no oceano por causa da umidade e aí avançam para o continente. No Recife, amanhã o sol nem deve aparecer, vai ser um dia de tempo bem fechado e chuvoso. Em João Pessoa e em Maceió, tem bons volumes de chuva previstos também. Agora, no litoral do Maranhão, passando aqui pelo Pará, também pelo Amapá, a chuva é provocada pela zona de convergência intertropical e mais para dentro do Brasil, aqui como a gente viu na reportagem, né, pelo calor e pela umidade que a floresta amazônica produz. Bom, em Macapá, Belém e Rio Branco, amanhã possibilidade de chuva nos 3 períodos do dia. E aí faltou falar do centro-sul do país, que também tem risco de tempestades amanhã. A baixa pressão que a gente mostrou ontem, amanhã vai dar origem a essa frente fria aqui. Em Campo Grande, a chuva deve chegar à tarde com máxima de 33 graus. Agora, nas regiões de Curitiba e Florianópolis, a chuva ainda pode provocar alagamentos e deslizamentos de terra. Renata e Bonner. Então, calorão com temporais aí na maior parte do Brasil. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Exatamente. Até amanhã. Tchau. A seguir, um relatório internacional sobre a violência no Brasil. E a condenação do motorista do carro em que morreram o cantor Cristiano Araújo e a namorada. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, chamou a atenção do mundo para a insegurança pública aqui no Brasil, inclusive para a violência praticada e sofrida por policiais. O relatório fala de um mundo que abriu caminho para líderes destrutivos que, com discursos de ódio e exclusão, põem em risco os direitos humanos. A mensagem central do relatório em relação ao mundo é que é possível resistir e é preciso lutar, e é possível lutar contra os populistas autoritários. Cita a Venezuela como o exemplo mais dramático de crise humanitária e desrespeito à democracia na América Latina. E chega ao Brasil criticando a falta de solução para problemas graves na segurança pública. A morte de mais de 4.600 mulheres em 2016
Principal período analisado mostra que o avanço das leis Maria da Penha e do feminicídio não foi suficiente para diminuir a violência doméstica. E essa não é a única área em que é preciso fazer mais. Com metade das vagas necessárias, mais de 700 mil presos e domínio de facções, muitos presídios se transformaram em terra sem lei, segundo os autores do relatório. A falta de assistência jurídica aquece esse explosivo caldeirão, onde só em janeiro deste ano, mais de 120 presos morreram em 3 estados. Uma violência transborda para as ruas, onde balas perdidas ou direcionadas fazem vítimas entre fardados e civis. Policiais que cometem abusos e execuções de um lado, bandidos que se armam e se vingam de outro. O relatório mostra que esse ciclo de violência fez crescer o número de vítimas no Brasil. Elas aumentaram em São Paulo e dispararam no Rio de Janeiro. Em todo o país, 437 policiais foram mortos em 2016, a maioria fora de serviço, e 4.224 pessoas foram mortas por policiais, 26% mais que em 2015. Em São Paulo, depois de 2 anos em queda, o número de mortes causadas por policiais em serviço aumentou 19%. Em 2017, foram 494. No Rio de Janeiro, 6 policiais militares foram mortos este ano. Esse gráfico mostra que no Rio, o número de pessoas mortas por policiais acompanhou a ascensão e a queda da confiança nas UPPs, as unidades de polícia pacificadora. Vinha caindo, mas voltou a subir muito. Foram 1.035 pessoas mortas pela polícia entre janeiro e novembro de 2017. Segundo os autores do relatório, é preciso investigar todas as mortes, dar condições de trabalho e ouvir os policiais na busca de solução para um drama que é de todos. E a polícia não está protegendo a população e a própria polícia está desprotegida, né? É uma situação muito grave e para nós requer um esforço muito maior das autoridades para ter uma ação muito mais decisiva para combater a criminalidade e para reformar a polícia. Uma operação das polícias em conjunto com as Forças Armadas prendeu mais de 20 suspeitos em favelas da zona norte do Rio. 3.000 militares e agentes das polícias civil, militar e federal ocuparam os principais acessos de 4 favelas, na zona norte da cidade, entre elas a do Jacarezinho. As forças de segurança conseguiram um mandado coletivo de busca e apreensão. Foi aqui que, na última sexta-feira, bandidos executaram o delegado Fábio Monteiro. Um dos objetivos da operação era prender Wendel Silvestre, de 21 anos, apontado como autor do crime. Hoje, no Jacarezinho, o comércio não abriu e pouca gente circulava. O Exército encontrou barreiras nas ruas e, por toda parte, as marcas do abandono de uma guerra sem fim. A comunidade do Jacarezinho recebeu uma UPP há 4 anos e é vizinha à cidade da polícia, que reúne mais de 10 delegacias especializadas. Mesmo assim, os buracos de bala estão na caixa d'água, na placa de estacionamento, nas janelas. O lixo se acumula por toda parte e até os contêineres da UPP estão em péssimas condições. Ali perto, num carro, policiais civis encontraram granadas e cerca de 100 quilos de drogas. 21 suspeitos foram presos. A polícia admitiu que houve vazamento de informações. Uma mensagem de alerta foi publicada ontem à noite nas redes sociais. Uma operação envolvendo muita gente, né? São mais de 3.000 homens, o vazamento é quase uma certeza, mas não atrapalha o que é planejado para esse tipo de operação. Segundo o levantamento divulgado hoje pelo Instituto de Segurança Pública, o estado do Rio teve em 2017 o ano mais violento desde 2009. Foram mais de 6.700 mortes por violência. Outros índices de criminalidade também cresceram, como o roubo de carros, que teve um aumento de mais de 30%. No fim da manhã, um grande fornecimento de armas foi interceptado. Policiais civis e rodoviários federais prenderam na Via Dutra, a caminho do Rio, o sargento do Exército Renato Borges Maciel. Dentro do carro, com placa oficial falsa, ele transportava 19 fuzis, 41 pistolas
muita munição e ainda cocaína. O material foi avaliado em mais de 3 milhões de reais. A Justiça de Goiás condenou o homem que dirigia o carro em que morreram o cantor Cristiano Araújo e a namorada Alana Moraes. O acidente foi depois de um show em 2015. Ronaldo Miranda foi condenado a 2 anos e 7 meses de prisão em regime aberto pelo crime de homicídio culposo. É aquele em que não existe intenção de matar. A juíza considerou que o motorista agiu com imprudência, imperícia e negligência porque dirigia em velocidade muito acima da permitida, porque permitiu que os passageiros não usassem cinto de segurança e porque as rodas do veículo não eram originais e tinham pontos de solda. A seguir, o julgamento do médico acusado de abusar das ginastas americanas. E as condições em que um casal manteve 13 filhos em cativeiro durante anos. Autoridades do estado americano da Califórnia revelaram detalhes sobre as condições em que um casal manteve 13 filhos em cativeiro durante anos. Desde que tinha 15 anos, a menina vinha bolando um plano. Conseguiu aos 17. Livrar a si e os 12 irmãos da casa dos horrores. Nessa casa, todo mundo ia dormir quando o sol nascia e só acordava ao pôr do sol. Os filhos faziam só uma refeição por dia. Os pais, às vezes, compravam comida e deixavam em cima da pia para que todo mundo visse. Resultado: a menina de 12 anos tem o peso de uma de 7. A de 29 tem 37 quilos. Em caso de mau comportamento, o castigo era ser acorrentado à cama. O promotor disse que os irmãos não podiam nem ir ao banheiro, que também apanhavam e às vezes eram estrangulados. Banho só uma vez por ano. Um exemplo de mau comportamento: lavar as mãos acima do pulso ou brincar com água. Eles não sabiam o que era um policial. Perguntamos se havia remédios na casa e eles não sabiam o que significava remédio. Brincar era proibido. A polícia até encontrou brinquedos, mas todos dentro da caixa, intactos. A única coisa que os irmãos podiam fazer era escrever em diários. A polícia encontrou centenas, que devem conter detalhes do que se passava lá dentro. Isso tudo vinha acontecendo desde 2010. Os pais, David e Louise Turpin, se apresentaram hoje no tribunal. São acusados de tortura, abuso, cárcere privado. O pai ainda responde por ato libidinoso com uma das filhas, menor de 14 anos. A única que aparentemente foi poupada é a filha de 2, que era alimentada e até bem tratada. E é só mais um dos mistérios da Casa dos Horrores. E agora há pouco, no tribunal, o casal se declarou inocente de todas as acusações. Mais 18 vítimas prestaram depoimento hoje no julgamento do ex-médico da seleção americana de ginástica. Larry Nassar é acusado de ter abusado sexualmente de mais de umas centenas de mulheres.
Antes do início da audiência, Larry Nassar alegou que não tinha mais condições psicológicas para suportar os depoimentos das vítimas. A juíza Rosemarie Aquilina respondeu: isso não se compara aos anos de prazer que você teve arruinando as vidas delas. Com o pedido do réu negado, os depoimentos continuaram. A campeã olímpica nos Jogos de Sydney, Jamie Duncher, chamou o ex-médico de monstro. Foi muito bom olhar nos olhos dele e dizer que ele não tem mais nenhum poder sobre nós, disse Jamie. Larry Nassar tem 54 anos e foi a 4 Olimpíadas como médico da seleção americana de ginástica. Você irritou o exército errado de mulheres, disse Lindsay Lenk, uma ex-aluna da Universidade Estadual de Michigan, onde o réu também trabalhava. Larry Nassar já foi condenado a 60 anos de prisão em outro processo, pelo crime de pornografia infantil. Aqui, pelos crimes de abuso sexual, a pena mínima é de 25 anos. Ou seja, depois que a sentença for anunciada, o que deve acontecer nos próximos dias, Larry Nassar vai passar o resto da vida atrás das grades. A falta de acordo político em questões relacionadas à imigração nos Estados Unidos ameaça paralisar o governo americano a partir deste fim de semana. O general John Kelly é um dos homens de confiança de Donald Trump. O chefe de gabinete costuma ser discreto, mas ontem contradisse o presidente, afirmando que Trump estava mal informado quando prometeu construir um muro na fronteira com o México e que a visão dele sobre a obra evoluiu. Kelly não falou apenas uma vez, mas 2, numa reunião com parlamentares e numa entrevista à Fox News, o canal de notícias mais assistido pelos republicanos. As declarações do chefe de gabinete enfureceram o presidente. E como sempre faz quando está irritado, ele acordou soltando faísca pelas redes sociais. Trump escreveu: "O muro é o muro e nunca mudou ou evoluiu." Mais uma vez afirmou que o México vai pagar pela obra, direta ou indiretamente. Precisamos do muro para a segurança do nosso país, para impedir a entrada maciça de drogas do México. Sem o muro, não há acordo. O muro está emperrando as negociações sobre o orçamento do governo federal. O Partido Democrata, de oposição, quer resolver a situação dos imigrantes que entraram ilegalmente no país quando eram crianças, os Dreamers. O Partido Republicano e o presidente dizem que só vão resolver isso se a negociação incluir o muro. Se não chegarem a um entendimento até amanhã, o governo vai ficar sem dinheiro para pagar o salário de 1 milhão de funcionários públicos, entre eles os militares. A seguir, o presidente Michel Temer encaminha respostas às 50 questões da Polícia Federal sobre a suspeita de ter beneficiado uma empresa. O ex-governador Sérgio Cabral é tirado da prisão onde desfrutou de privilégios no Rio.
Por determinação da Justiça Federal, o ex-governador Sérgio Cabral foi transferido no início da noite do Rio para Curitiba. Procuradores afirmam que ele tinha regalias na cadeia. No fim da tarde, a Polícia Federal foi buscar Sérgio Cabral na cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio. O ex-governador, condenado até agora a 87 anos de prisão, foi levado de avião para Curitiba. A transferência foi determinada pelo juiz Sérgio Moro e pela juíza Caroline Vieira Figueiredo, que substitui o juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato, no Rio. As duas decisões atenderam a pedidos do Ministério Público Federal no Rio e em Curitiba, baseadas numa investigação do Ministério Público Estadual do Rio. O MP afirma que o ex-governador se beneficiou de uma série de regalias e privilégios. Entre as provas estão estas imagens exibidas no Jornal Nacional ano passado. Em Bangu 8, onde ficou 6 meses, Sérgio Cabral circulava livremente fora da área reservada aos presos. O ex-governador recebia encomendas das mãos de um inspetor e visitas fora de hora. O sistema prisional do Rio de Janeiro, ele passou a se moldar para atender às necessidades de um preso, criando privilégios que ferem a isonomia que se encontra na Lei de Execuções Penais. Em maio do ano passado, Sérgio Cabral e outros presos da Lava Jato foram transferidos para a cadeia de Benfica. Foi lá que, em novembro, os promotores encontraram alimentos importados. Segundo o Ministério Público, o ex-governador articulou em Benfica a montagem de uma videoteca com televisão de 65 polegadas. O próprio Sérgio Cabral teria pedido a missionária da igreja para assinar um termo de doação, como o Jornal Nacional também mostrou. O Ministério Público descobriu que a biblioteca onde Sérgio Cabral trabalhava em Bangu 8 não existe mais. Ela foi desmontada, o que fez a Secretaria de Administração Penitenciária, segundo os investigadores. Trouxe estantes e livros aqui para a cadeia de Benfica. Os procuradores dizem que a mudança ocorreu para que Sérgio Cabral pudesse voltar a trabalhar na cadeia, coisa que presos mais antigos e de bom comportamento não conseguem. A cada 3 dias trabalhados, o preso pode descontar um dia de pena. E os agentes públicos, com isso, praticam atos de improbidade administrativa, fogem da sua função primeira, quebram regras de impessoalidade, moralidade. Então, tudo isso conduz a um ambiente de completa prestação de um serviço de acautelamento privado. O Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública pedindo o afastamento e a perda da função pública do secretário estadual de Administração Penitenciária, Coronel Eri Ribeiro, e de outros 5 gestores da secretaria. O MP pediu também que eles e Sérgio Cabral paguem multa e indenização por danos morais ao Estado. Essa situação do carcereiro ser influenciado, ser tolhido, ser, em alguma medida, controlado pelo preso que custodia, é inaceitável e apenas demonstra que a organização criminal, chefiada pelo senhor Sérgio Cabral, segue viva. Ele foi chefe de Estado. Ele não será chefe de cadeia. O advogado de Sérgio Cabral negou que ele tenha tido privilégios na cadeia e disse que vai recorrer das 2 decisões. A Secretaria de Administração Penitenciária declarou que só vai se pronunciar quando for notificada. O governador Luiz Fernando Pezão não quis comentar o pedido de afastamento do secretário de Administração Penitenciária, Eri Ribeiro, e dos outros 5 gestores da secretaria. A Justiça Federal encontrou falhas no monitoramento na casa do delator Lúcio Funaro, que está em prisão domiciliar. Ele é o responsável pela própria vigilância. Há um mês, o operador Lúcio Funaro deixou o presídio da Papuda, em Brasília. Como parte do acordo de delação, ganhou o direito de cumprir a prisão em casa, uma fazenda em Vargem Grande do Sul, São Paulo, com acompanhamento permanente. Mas é uma estrutura montada pelo próprio Funaro, que cuida do monitoramento dele. Um circuito interno de câmeras. A defesa informou que há 8 câmeras na fazenda e que serão colocadas mais 4. Funaro está em uma situação diferente dos demais delatores, graças a uma decisão inédita da Justiça Federal de Brasília. Por falta de tornozeleiras eletrônicas, o juiz Valisney de Oliveira permitiu esse monitoramento.
A Justiça tem acesso remoto às imagens pelo celular ou computador. Mas já no primeiro relatório do monitoramento, a Justiça viu falhas. O juiz Ricardo Leite afirmou que o mapeamento das câmeras entregue pela defesa não abrange toda a área da propriedade, que arquivos de vídeos do circuito interno não puderam ser visualizados e que há dificuldades operacionais da própria Justiça, como reduzido quadro de servidores e inexistência de sala de monitores para acompanhar as câmeras durante o dia e à noite. Funaro fez delação premiada e citou políticos como o ex-deputado Eduardo Cunha e o ex-ministro Gedel Vieira Lima, que estão presos, além do presidente Michel Temer. O juiz Ricardo Leite pediu que os advogados mandem um mapa da cobertura das câmeras, dessa vez mostrando toda a área da propriedade. E os vídeos de tudo que foi gravado até agora da rotina de Lúcio Funaro. A Justiça quer ainda que um oficial de justiça faça fiscalizações na fazenda. Lúcio é obrigado a cumprir as regras da prisão domiciliar. Caso contrário, pode perder o benefício por descumprimento ou por falta de condições de fiscalização naquela propriedade. O advogado de Lúcio Funaro disse que já foi informado da decisão e que até segunda-feira todos os problemas apontados terão sido sanados e explicados à Justiça. O presidente Michel Temer respondeu hoje às 50 perguntas da Polícia Federal no inquérito sobre o suposto favorecimento de empresas do setor de portos com um decreto dele. Em todas as respostas, o presidente negou o recebimento de propina ou vantagens indevidas. A Polícia Federal quer saber se no decreto assinado por Michel Temer em maio do ano passado foram incluídos dispositivos para beneficiar a empresa Rodrimar, que atua no Porto de Santos, e se o presidente recebeu algum benefício em troca, como doação de campanha, formal ou de caixa 2. O decreto aumentou o prazo dos contratos de concessão de áreas portuárias de 25 anos para 35 anos, podendo ser prorrogado por até 70 anos, beneficiando as atuais empresas concessionárias. Escutas telefônicas divulgadas pelo Supremo Tribunal Federal mostraram o ex-assessor de Temer, Rodrigo Rocha Loures, aquele que foi flagrado com a mala de R$500 mil, defendendo interesses de empresas que atuam nos portos brasileiros. Segundo o delator Ricardo Saldi, da JF, Rocha Loures indicou Ricardo Mesquita, da Rodrimar, para intermediar o pagamento de uma propina semanal. Michel Temer foi alvo de 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República no ano passado. Foi acusado por recebimento de propina da JBS e por organização criminosa. As 2 foram barradas na Câmara dos Deputados. Essa é a 3ª investigação contra ele. O presidente deu a todas as perguntas respostas curtas. Em uma delas, o delegado Kleiber Malta Lopes perguntou se o presidente tem conhecimento de uso de recursos não contabilizados, conhecidos como caixa 2 eleitoral, em suas campanhas. Michel Temer respondeu: "Nunca me utilizei de recursos não contabilizados em minhas campanhas. Todos os valores recebidos, em razão das minhas disputas eleitorais, foram devidamente escriturados, informados à Receita Federal e à Justiça Eleitoral." Na 40ª pergunta, o delegado insistiu: "Vossa Excelência foi procurado por representantes de concessionárias de terminais portuários em 2017 com demandas sobre o setor e interesse em edição de normativo que buscasse ampliar o prazo das concessões e ainda incluir solução sobre concessões pré-93? O presidente respondeu: "Não fui procurado por empresários do setor portuário sobre edição de normativo que buscasse ampliar os prazos das concessões de terminais portuários. A matéria estava no âmbito do Ministério dos Transportes e da precipitada comissão constituída para tal fim." Em outro momento, o delegado questionou: "Vossa Excelência recebeu alguma oferta de valor, ainda que em forma de doação de campanha eleitoral, formal, do tipo caixa 2, para inserir dispositivos no novo decreto dos portos, mais benéficos para empresas concessionárias do setor? Se sim, explicitar as circunstâncias e quais providências tomou." Temer afirmou: "Não recebi nenhuma oferta de valor para inserir dispositivos mais benéficos no decreto dos portos, ainda que em forma de doação de campanha eleitoral. Em tal hipótese, minha reação seria de enérgica repulsa, seguida da adoção das medidas cabíveis." E na última pergunta, a Polícia Federal quis saber: solicitou que Rocha Loures, João Batista Lima Filho ou José Yunes recebessem recursos em nome de Vossa Excelência em retribuição pela edição de normas contidas no novo decreto dos portos, de interesse e mais benéficas para empresas concessionárias de terminais portuários públicos e privados? Temer respondeu:
Nunca solicitei que os senhores Rodrigo Rocha Loures, João Batista Lima Filho ou José Yunes recebessem recursos em meu nome em retribuição pela edição de normas contidas no decreto dos portos. E subiu o tom. Reitero a agressividade, o desrespeito e, portanto, a impertinência por seu caráter ofensivo também dessa questão, tal como das anteriores. O interrogatório de Temer é uma das últimas diligências do inquérito. Quase todos os investigados nesse caso já foram ouvidos pela Polícia Federal. A Rodrimar e a defesa do ex-deputado Rodrigo Rocha Loures não quiseram se manifestar. O governo está estudando rever a medida que tinha tomado para permitir o uso de dinheiro do Fundo de Garantia em novos empréstimos da Caixa Econômica. O empréstimo de 15 bilhões de reais do Fundo de Garantia para a Caixa foi aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente Michel Temer no dia 4 de janeiro. Dinheiro que, segundo o governo, permitiria que a Caixa ampliasse os empréstimos para habitação, saneamento e infraestrutura sem descumprir as novas regras internacionais sobre a liquidez dos bancos. Segundo a Caixa, sem esse dinheiro, teria de emprestar menos. Assim que o empréstimo foi anunciado, começaram as críticas. Especialistas alertaram para o uso político de bancos públicos, particularmente no ano de eleições. A área econômica do próprio governo sempre resistiu à medida. A crise na gestão da Caixa, com o afastamento de 4 vice-presidentes por suspeita de corrupção e irregularidades, reacendeu a discussão. Hoje, o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, diz que estão sendo estudadas alternativas para capitalizar a Caixa sem usar o dinheiro dos trabalhadores. Estamos trabalhando numa série de frentes e vamos viabilizar a recapitalização da Caixa e a capacidade da Caixa deve ser preservada para continuar, de fato, emprestando onde deve, que é exatamente para a construção de mais moradias, mais residências, etc., para a população. Em função disso, acredito que está indo bem e talvez não seja necessário entrar nessa discussão do FGTS. O deputado Miro Teixeira, da Rede, disse que a equipe econômica está certa em pensar em opções. Eu temo pela administração da Caixa. A Caixa merece a confiança da população. É a Caixa Econômica do Fundo de Garantia, é a Caixa Econômica das loterias, é a Caixa Econômica do financiamento de imóveis, de um modo geral. Amanhã, a Assembleia Geral da Caixa deve aprovar um novo estatuto, que vai dar ao Conselho de Administração do banco poderes para nomear e exonerar dirigentes. Hoje, cabe ao presidente da República fazer isso, mas a pressão política sobre o presidente Temer vai continuar. O deputado José Rocha, líder do PR, um dos partidos que apoia o governo, disse que não abre mão de continuar indicando dirigentes para o banco e que vai manter a indicação de Deusdina dos Reis para o cargo de vice-presidente da Caixa se ela for inocentada. Deusdina é um dos 4 vice-presidentes afastados pelo presidente Temer. Vamos aguardar o resultado das apurações que estão em curso e aí o PR manterá ela, caso ela seja isenta, né? E acredito que ela vai ser isenta. E nós aí deveremos manter a indicação dela como vice-presidente. O ministro da Fazenda lembrou que o fim das indicações políticas para o banco está previsto na nova lei das estatais, aprovada pelo Congresso. A seguir, o casamento que o Papa celebrou no céu.
O Papa Francisco celebrou um casamento no céu. De Santiago a Iquique, no norte do Chile, quase 2 horas de voo, o Papa Francisco viveu uma experiência nova para um pontífice. Este casal de comissários de bordo também. Paula Podest, de 39 anos, e Carlos Tchufar, 41, estão radiantes. Depois de servir o lanche, pediram uma bênção ao Papa. Contaram a ele que os dois se uniram no civil em 2010 e que o casamento religioso não pôde ser realizado porque a igreja foi destruída no grande terremoto daquele ano. De lá para cá, o casal teve 2 filhas. Carlos disse que Francisco quis saber se pretendiam mesmo continuar juntos. Tem certeza? Perguntou o Papa. Então eu caso vocês. E celebrou ali mesmo uma cerimônia improvisada. Gracias. Mais tarde, na missa em Iquique, uma região chilena que recebe muitos estrangeiros em busca de trabalho, Francisco defendeu os imigrantes. Não tem lugar. Quando um cavalo nervoso jogou o policial ao chão, Francisco fez parar o papamóvel e foi acudi-lo. Momentos de comoção numa viagem dura, não só para o Papa, mas para toda a igreja. No Chile de hoje, as denúncias de pedofilia abalaram a confiança na igreja que um dia combateu a ditadura. Em Iquique, o Papa Francisco defendeu o bispo Juan Barros, nomeado por ele, mas acusado de proteger um padre pedófilo. O Papa diz que são calúnias e que não existe uma só prova contra ele. Os quase 5 milhões de estudantes que fizeram o Enem já podem consultar as notas da prova na internet. Só 53 conseguiram tirar nota 1000 na redação e 309 mil receberam 0. A partir da semana que vem, o estudante vai poder usar a nota do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU. As inscrições para o Enem 2018 começam em maio e a prova é em novembro. Todas as informações estão na nossa página na internet. Neste ano, mais de 140 milhões de eleitores vão voltar às urnas para escolher um novo presidente do Brasil. E nós queremos saber o que os brasileiros de cada cidade esperam para o futuro. Manda um vídeo para a gente, mas tem que ser um vídeo que represente bem a sua cidade. Na Bahia, o Zé Raimundo foi até Santo Amaro para mostrar como você deve fazer. Eu estou em Santo Amaro da Purificação, no Recôncavo Baiano. E é daqui do centro dessa cidade que eu lhe pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos saber o desejo de cada um dos 5.570 municípios brasileiros. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz do seu município gravando um vídeo no celular. Basta que você se posicione num lugar bem conhecido da cidade para identificar de onde você está falando, sempre de dia. E aí você vai fazer o seguinte, peça a um amigo para gravar um vídeo de você falando. Eu vou pedir aqui a minha amiga Maria Luísa, você faz esse favor? Faço. Obrigado. E aí você combina com o seu amigo ou a sua amiga para ficar a uma distância de mais ou menos 1 metro de você, 2 passinhos para trás. E o importante, o celular tem que ficar assim, ó, na horizontal, deitado. Porque desse jeito você consegue mostrar a sua imagem e a imagem que você escolheu da sua cidade. Mas você pode também, se preferir, usar um bastão como este aqui, o chamado bastão de selfie. E não esquecer de deixar o celular deitado na horizontal. Se você não tiver o bastão e nem um amigo por perto, você pega o celular, estica o braço e grava a si mesmo, sempre na horizontal. Tá valendo. Olha aí, eu e o chafariz de Santo Amaro lá atrás. E seja objetivo, você tem 15 segundos para dar o recado. Comece falando o seu nome completo e o nome da sua cidade. E diga pra gente que Brasil você quer para o futuro. Para participar e rever as dicas de como gravar o seu vídeo, é só visitar a nossa página na internet ou o site g1.com.br/o Brasil que eu quero. Tudo junto. Grava amanhã mesmo e manda pra gente. E vem do Rio de Janeiro, informação dessa edição. Um carro subiu no calçadão e avançou até a faixa de areia da praia de Copacabana e atropelou várias pessoas.
Segundo a Polícia Militar do Rio, são pelo menos 10. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Esse acidente, esse atropelamento coletivo, foi por volta das 8h30 da noite, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães, que é um dos pontos mais movimentados da orla de Copacabana. O motorista responsável por esse atropelamento coletivo fugiu. Depois de O Gerente da Noite, você vai ter outras informações no Jornal da Globo. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.